Olá Pedro, bem-vindo a este nosso segundo episódio. Olá, Ana Raquel, muito obrigado. Tu és, Nós resolvemos fazer um segundo episódio porque, na verdade, tu trabalhas com uma área que é tão fascinante que nós no primeiro perdemos-nos e falamos só apenas do corpo. Nós estamos a falar das setas. Quem quiser saber quem é o Pedro tem que ir ouvir o primeiro episódio com o Pedro. Aqui não vamos voltar a apresentar-te. E tu falas sobretudo da parte ligada à saúde, bem-estar, aquela parte que nós chamamos as variáveis ou então as setinhas que nós conseguimos ver aqui no nosso mapa. Toda a gente pergunta, afinal, o que é que são estas setas, não é? As setas que nós vemos aqui no nosso mapa e tanta informação nos dão. No último, nós falamos sobre as setas, eu dizia sempre da direita, porque eu imagino-me aqui virada, não é? Mas as setas a vermelho, que são as setas que Uhum. correspondem ao lado do corpo e nos permitem saber qual a forma correta de nos nutrirmos com aquilo que é alimento ou também com aquilo que é informação e também escolher os Exato. ambientes corretos para nós, na verdade, o ambiente correto para nós. Disto falamos no primeiro e hoje vamos falar Uhum. sobre a personalidade, não é, Pedro? Exatamente. O lado que está com as setas, o lado direito, não é? E que Pretas. correspondem a preto, não é? Que correspondem ao nosso consciente e a todo o nosso trabalho com que nos identificamos psicologicamente, não é? Agora, Pedro, porque é que isto em concreto é importante? Porque é que saber, eu já fiz o meu trabalho contigo, foi um trabalho espetacular, eu disse já da última vez, e, e se o lado do corpo, na verdade, eu já me sentia muito alinhada, como tu disseste, também muitos cuidados que eu já tinha já há décadas. O lado da personalidade é revelador porque é aquilo com o qual nós nos identificamos e muitas vezes Uhum. pode não estar, Transformar. não é? Acessível para nós e para mim foi extraordinário. Sim, sim, porque enquanto o corpo tem, entre aspas, uma raiz orgânica, tem uma correspondência orgânica celular, e há uma ligação de causa e efeito. Nós alteramos a nossa alimentação de acordo com alinharmos a nossa alimentação e o nosso ambiente, vamos ter logo uma consequência, temos consequências no corpo que são verificáveis. Do lado da personalidade, é algo mais abstrato, mais sem forma. E o que acontece é que é muito fácil estarmos alinhados, como também desalinharmos com todo o condicionamento e com toda a expressão do nosso self no mundo. Portanto, é extremamente fascinante porque é um exercício de crescimento e de autoobservação do nosso próprio pensamento e percebermos que o nosso pensamento oscila, está sempre a oscilar. Uhum. Mesmo sozinhos, já nem digo com outras pessoas ou outras circunstâncias à volta que nos fazem vacilar da forma de pensar, mas mesmo sozinhos passamos por períodos em que pensamos de uma maneira e depois pensamos de outra e perdemos-nos qual é a nossa forma correta de hum, lidar com a informação. Se no corpo estamos a aprender como absorver a alimentação, aqui estamos a trabalhar como estamos desenhados para lidar com essa informação. Oh, Pedro, deixa-me só interromper-te aqui. E as interrupções contigo, nós aprendemos que Sim, mas estás tem à que ser vontade, QB, tem que obviamente. ser Sim, sim, QB. sim. Mas há algo interessante, e como isto é uma conversa e é human design na prática, Claro. revelar que, da minha experiência, isto tudo que tu disseste, que às vezes pensamos de uma maneira, outra vez pensamos de outra, isto é, para mim foi muito importante porque foi possível encontrar uma ferramenta e até perceber a mecânica, porque é mecânica, é possível nós percebermos como nos podemos tornar mais eficientes. E neste caso, como eu sou emocional, foi tão bom perceber que as próprias oscilações me fazem ir para um lado, para o outro, e o que nós podemos aprender aqui é quase em que terreno é que nós nos perdemos, quais são as nossas cascas de banana, é? O pitfall que aquele é sempre o nosso. E isso é tão bom porque, ok, permitiu-me sinalizar. Isso mesmo, Sinalizar. é mesmo essa palavra que nós utilizamos, o signpost em inglês, o sinal de que onde estamos alinhados e onde nos caímos ou nos deslizamos para algo Sim. que não é nosso. E isto é muito fascinante porque tudo isto que lidamos no nosso dia a dia, tendo conhecimento desta ferramenta ou não, não é?
está explícito no gráfico, está explícito nas informações que podemos obter a partir daí. E é um ato de rendição. Ouvimos muito falar no Human Design de surrender, de render, Sim, no choice. Seguimos a nossa natureza, e identificamos-nos com ela. Isso é sim, super interessante, porque depois percebemos que há muitos dilemas, se calhar passaste por esse processo, não é? Há muitos dilemas que podiam ser confusos, que não tínhamos a sensação de se é desta forma, se somos desta forma, se somos de outra forma. E ao percebermos que há uma forma alinhada com a nossa essência e as outras, podemos nos localizar e navegar tendo conhecimento de nós mesmos. Em que pé é que estamos em sim. cada momento. E até Sentiste muito isso? interessante, desculpa, porque eu gosto de dizer que o Human Design é uma ferramenta extraordinária, mas nós somos todos diferentes. Eu Exato. adoro o Ra, que é um manifestador, mas eu sendo um perfil 6, ele sendo um perfil 5, ele tem determinadas características, eu rio-me com a forma como ele diz as coisas, não é? O no choice, aquele drama, aquela coisa toda, e está tudo bem para mim. Mas eu Uhum. percebi também que eu via as coisas de outra forma. Eu tinha um ímpeto diferente cá dentro e que, obviamente, por mais que eu goste de estudar com manifestadores, seja com o Alok, ou ouvi-los falar, é porque me divertem, porque me identifico, mas nem com eles eu digo, há um match de é assim que eu vejo as coisas. Não, somos E todos isto diferentes. também, desculpa, esta informação, e isto é uma partilha que eu gostava de fazer, a mim tirou-me culpa. Uhum. Culpa porque depois foi mais fácil perceber que porque é que eu às vezes não queria continuar as coisas, porque é que eu questionava aqueles que seriam supostamente os meus mestres, porque é que eu depois queria fazer o meu caminho sozinha, porque é que eu desejava determinadas coisas, porque é que eu quando estava, sei lá, numa formação ou em algum lado, eu estava focada em algo e era ali. Portanto, permitiu-me aceitar também e depois, isto também é importante, potenciar todo o meu mapa, porque a Claro. informação não vem separada. Sim. E bem integrada no todo, não é? No todo Tudo em o que tu si, no vês. todo em si. E agora, se calhar, Pedro, vamos começar com isto. Eu acho sempre piada nós mostrarmos as nossas diferenças. Eu tenho as minhas Uhum. setas pretas, todas viradas para a esquerda. Ou seja, as duas Certo. viradas para a esquerda. E tu tens as duas setas da direita. Eu com as lateralidades, as duas setas pretas viradas para a direita. Uhum. Na prática, Pedro, o que é que isto significa? Só as setas, a nossa diferença. Olha, são algumas áreas bastante abrangentes, não é? Que eu vou tentar indicar que é, primeiro, o fato de estar para a esquerda implica que é uma mente estratégica, focada, Uhum. não é? E o fato de estar, quando está para a direita, é uma mente receptiva, e periférica. O que é que isto traduz depois? Quando é estratégica, é uma mente que precisa de método, tem uma forma de pensar muito objetivada, com o foco nos detalhes e naquilo que possa sobressair em alguma situação. Portanto, é uma mente que precisa desse método, e vou usar uma palavra que possa, não tem nenhuma conotação negativa, mas um calculismo de ter um Sim. objetivo, ter um caminho, de precisar de estrutura, não Tem é? Para se início, sentir meio e fim, exato, o com pensamento. estrutura, sim, que possa alicerçar conhecimento, que possa alicerçar crescimento, não é? E toda esta mecânica assenta numa base de procurar assegurar que o que quer que seja que esteja a acontecer, que faça parte da vida, possa estar a acontecer e esteja viável nesse sentido. Enquanto que quem tem as setas à direita, como disse, receptivo e periférico, é a antítese desta, desta mecânica, ou seja, o oposto. Faz com que eu não sou, que tenha uma mente mais esponja, que absorve, que recebe, que desfruta, que não tenha a preocupação se vai correr bem ou não. Simplesmente o que acontecer é porque
teria que acontecer e porque é suposto acontecer, e é daí que vamos aprender o que possa existir. É uma mente que repara no contexto global da fotografia ou da situação, do cenário, e capta desse contexto esse mesmo contexto, sem dar especial ênfase a nenhum detalhe em particular. E se por um lado a aprendizagem ou a informação que é obtida desta forma no âmbito geral é válida porque apreende o contexto da situação, aquilo que tem os detalhes foca-se em certos pontos que possam trazer também outra informação ou outros dados que vão ser essenciais para outras finalidades. Eu dou às vezes muito o exemplo de vamos ver um museu, vamos ver uma obra de arte, sei lá. Vem-me à cabeça, por exemplo, a Guernica, que é um tamanho de uma Uhum. parede enorme. Sim. Quem vai com a mente direita vê e abrange a temática da obra, vê certos movimentos ali, deixa-se mergulhar no que está ali para absorver o máximo que aquilo possa lhe trazer, de acordo com a sua essência, com o seu desenho, vai captar certas coisas de acordo com a sua natureza. Mas, por exemplo, quem tem a mente esquerda olha para aquele quadro, se calhar passa-lhe ao lado todos os cenários que possam estar ali imersos e vai captar aquele pontinho de luz num canto, aquele detalhe do traço da figura, vai captar que aquele outro pormenor fez uma Até te diferença digo mais. e que se calhar a mente direita nem reparou. Reparou no Até te contexto digo geral e mais, não no Pedro. ponto. Eu estou-me a lembrar de estar em frente ao Guernica e estar a sentir isso, que é, basta estar qualquer coisa que nos esteja a incomodar aqui ao lado, Uhum. e pode ser o que for, pode ser uma criança a chorar, pode ser um casal a discutir, pode ser uma situação que nos chama a atenção, o foco está todo ali. O Guernica Exato. desaparece. A gente quer olhar para o quadro, tudo, mas o foco está ali, porque é aquilo que nos está a chamar, não é? E isto é muito interessante, porque é ver os detalhes, é ver os pormenores. Agora, só com esta explicação, nós já percebemos Uhum. que, a- por exemplo, as crianças não estudam todas da mesma forma. O sistema Uhum. de ensino não está estruturado, salvo raras exceções, por exemplo, Montessori e uns quantos, não está estruturado para as crianças de direita, não é? Porque é muito Sim, foco no sim. detalhe, muito foco começo, meio, fim, e aqui vemos este desafio. Não só, mas já vemos um desafio. Outro é, e acontece mesmo entre nós, nós conversamos muito, quando queremos fazer Uhum. uma coisa e damos formação juntos, estamos a fazer isto juntos, para respeitarmos aquilo que são as nossas Sim. diferenças. E é muito giro porque é isso que é complementaridade, não é? E é isso que nos enriquece, porque aquilo que tu podes trazer nesse contexto de formação, que deste o exemplo, é substancialmente diferente daquilo que eu posso trazer, não é? Isso é uma... Nós completamos desta forma, não é? Sim, E enriquece quem recebe a informação dos dois, porque vai receber tanto menor e detalhe que sem sentes que dúvida, faz a sem dúvida. diferença, como também depois eu posso contribuir com, por exemplo, a interligação entre os detalhes, o contexto dos detalhes, e quando é que o contexto prevalece mais de um sentido ou de outro, não quer dizer que não consigas fazer isso, claro que consegues, Sim, mas sim, mas eu estou-me a mas lembrar da nossa mecânica. a maneira como eu vou colocar as coisas vão ao encontro de não terem sido estruturadas desta forma. Eu até Eu estou a fujo à recordar estrutura. que tu contas histórias que nem tu próprio sabias que ias contar, mas porque a coisa aconteceu, e estou-me a lembrar de uma série de situações que tu foste contando e coisas que aportaram valor, outras que foram extremamente engraçadas, porque na altura a Surgiu. turma, o contexto foi por ali, e quando tu dizes esponja, tu absorves, tens um repertório dentro de ti e não escolhes estrategicamente, não é? Tu Exato. surgiu e aqui. E É um lembro-me, deixar fluir. Sim. sim, de uma série de histórias engraçadas e coisas que tu disseste na moça
giras que surgiram por causa daquele contexto. E algumas das quais, estou-me a lembrar particularmente uma, eu nunca te tinha ouvido dizer, porque também nunca tinha surgido aquela situação. Exato. Foi um momento que traz E esta. isto é muito interessante. Agora, para além destas diferenças, não é, que a seta nos mostra, uma coisa que eu sempre senti, e aqui foi algo que no Human Design eu tive que aprender a integrar, porque habitualmente nas análises normais as pessoas não vão a esta profundidade, vão nas tuas análises, era a questão do desejo. Vou Uhum, dizer do desejo, do meu desejo, porque o meu desejo é a minha motivação. Vamos dar aqui um passinho. E sendo manifestadora, sendo emocional, eu tenho que aguardar, uhum. aguardar, aguardar. E uma coisa que eu senti foi que, a dada altura, e aí eu vi uma única vez uma publicação no Instagram, dizer algo que eu senti há anos, que é atenção emocionais, porque a dada altura, quando sabem que é para agir. E porque normalmente diz esperar, esperar, esperar. Agora, um manifestador esperar e ainda por cima com a motivação desejo, eu senti que às vezes até o próprio Human Design, aquilo que era dito na gíria, por isso é que é tão importante irmos a esta profundidade, me colocava em, num lugar em que não era para mim, com uma motivação que não era para mim, o que não é difícil também sendo eu um perfil 6. Pedro, vamos falar só um bocadinho Assim, disto, o que há um nos bocadinho de motiva. desafios, não é? Há um bocadinho de desafio, não é? No teu caso, sendo como referiste, sendo manifestador emocional, é esperar até quando? O Até até quando? quando? Não é? Até quando o desejo vai poder conter-se para sentir que é o correto, não é? E o impulso que isso possa trazer. Assim, Sim. assim. Mas é super interessante. Tu E esta questão da perguntavas-me, motivação, como é porque isto é aquilo que me motiva, é o desejo. E eu no teu consigo caso, sim. entender o que é o desejo, não é? E há 6 formas de motivação. Agora, o Uhum, que é a motivação no Human Design? Porque eu agora consigo identificá-la e também consegui identificar todas as vezes que tive em Not Self, não é? Que desejava uma coisa, lá ia eu. E mais, e a coisa acontece. Será o claro. correto para nós ou não? Explica Sim, lá mas esta questão do desejo. um pouco de trazer um conceito da motivação e eu sinto que é necessário fazer um alerta para quem esteja a ouvir que a palavra motivação não tem o mesmo significado no Human Design que tem Uhum. na linguagem corrente. Portanto, a motivação aqui é também, como tudo, um mecanismo. E sendo um mecanismo, não se trata de algo que, por causa da nossa motivação, seja qual for, como no teu caso é o desejo, por causa do teu desejo, vais agir com isso. Ou seja, não é, eu tenho desejo de algo, portanto, isto é que sendo a minha motivação, vou fazer algo com isto. Não é desta forma que o Human Design nos traz esta informação. É até em contrário, oposto, através da nossa estratégia de autoridade, que sabes que atende a autoridade emocional, a estratégia é informar o que vais fazer, mas a autoridade emocional leva a que tenhas que esperar a tal claridade emocional para sentir que é o correto para ti fazer, não é? E aquilo que for correto para ti fazer, falo. Ora, ao fazer e ao observar-se a ti mesma ao longo de várias decisões, vais reparar que existe um ponto em comum, existe uma linha contínua de que o que está lá presente naquilo que é correto para ti fazeres em cada decisão correta com claridade emocional é algo que tu realmente desejas. É algo Desejo. realmente que uh, vais à procura, vais atrás, não é? E é algo que surge em ti, que podemos classificar como uma vibração, uma frequência de desejo. E isto é apaziguador, imagino, que possas verificar que em cada decisão, em cada claridade emocional que tenhas, não é à toa, não é despropositado. Existe no fundo, na profundidade do teu ser, um desejo, como eu disse, profundo, para algo tão profundo que te traz claridade emocional que é para isso que Sim, tens a tua energia, não é? No caso do desejo, é algo que te faz sentir alive, viva.
que traz vitalidade, que traz movimento. Mas todo o movimento é para pôr em prática. Por isso é que precisas da claridade emocional, no teu caso. Mas Sim. E outra coisa, ultrapassando essa claridade emocional, o desejo que sim. lá está é o correto para ti. Outra coisa que eu costumo também dizer é: há coisas para as quais não é preciso claridade. Há pequeninas coisas no dia a dia em que nós vemos Claro, sim, também sim, sim. o desejo. Eu digo sempre da a minha paixão pela cozinha, se eu desejar às 4 da tarde ir cozinhar, está tudo bem, não é? Não, Sim, e perceber isto que nos move. No teu caso, não sei se queres dar outro exemplo, Pedro, sim. O meu desejo é a tua a motivação. necessidade. Desculpa, a minha motivação é, ahm, é a necessidade. Não é? O que é preciso, o que é necessário. Não é? E é muito também associado ao tema de encontrar as oportunidades de melhoria, aquilo que possa ser aprendido, aquilo que possa ser até transmitido à outra pessoa que está ao meu lado ou quem esteja comigo na situação, algo que possa ser uma oportunidade de crescimento, de evolução. Então, não é que eu saiba alguma coisa do que é o crescimento, de para onde é que esse crescimento vai, é que o meu ser naturalmente identifica algo ao meu redor ou no estímulo, sendo gerador, qualquer coisa que a vida me traga, se o meu ser sentir que tem ali uma oportunidade tanto para eu crescer com isso, como também trazer crescimento nessa situação de vida, eu reparo que, sendo o gerador, o meu sacral diz-me que sim, a minha claridade emocional leva-me a continuar nesse sim, e então a energia flui. O que eu observo é que havia ali uma necessidade com a qual o meu ser se sintonizou. E nessa sintonização gerou-se a estratégia de autoridade, gerou-se a minha resposta sacral e claridade emocional para esse sentido. De onde é que isto veio? Porquê é que isto aconteceu? Qual é o ponto em comum que existe em todas as minhas decisões corretas na vida? Há sempre aqui um encontro, uma sintonização, que é a palavra que eu mais associo, com uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de crescimento e uma necessidade que existe em mim ou fora de mim para esse crescimento. Ou seja, é um contributo, por isso que o Sem gerador está cá dúvida, para gerar, para criar, para produzir, é esse contributo que sem a minha dúvida, energia responde. sem dúvida. E isto é perfeito e isso é o exemplo de como nós os dois chegamos aqui. Porque é que estamos a Sim. fazer isto, não é? Porque eu desejo, eu inicio, aguardo a claridade, faz sentido, fica aquilo ainda cá dentro quando está cá, não é? E depois é Uhum. esta partilha, tu traz a tua energia e mais. E tu sentes que vais aportar, vais aprender e vais permitir que outros também o façam. Então, o que nos motiva é diferente. Percebemos que vimos de sítios diferentes, não é? Uma orientação para a esquerda, uma orientação para a direita, e o que nos motiva é diferente. Mas A mesmo assim, motivação, desculpa, a motivação é muito intrínseca, como estás a sim, dizer, é muito nossa, de cada um de nós individual, e estamos a fazer algo em comum com motivações diferentes, diferentes. não é? Querias, se calhar, deixar aqui uma nota, porque eu sinto que é importante. Onde é que está o pitfall? Onde é que está a casca da banana? Se calhar podemos Uhum. dizer, não é? Eu, e não vamos explicar aqui a mecânica tem que ser em formação, mas quando eu começo a sentir, se calhar não vale a pena, que eu acho que é isto, ai, tipo, dentro de mim parece que só me vai dar trabalho, vou ter que andar ao ritmo dos outros, depois aquilo não vai dar em nada, e eu percebo que não estou a ser Uhum. motivada da forma que é correta para mim, não é? Exato. Isso acontece a todos e é um processo natural. Então, não é algo que se possa ou que tenha que evitar. Até porque, percebendo esta ambivalência, não é? Vamos perceber, vamos conhecer-nos melhor e saber em que lado é que estamos. Porque se nós agirmos corretamente com a nossa essência, nós vamos sentir, como no teu caso, esse desejo, essa vitalidade, esta procura, não é? Ativa da situação, enquanto que, sendo algo que sintas que é correto para ti,
e adotes a postura de "Oh, não vou me meter, não vou influenciar, não vou procurar, se calhar não é para mim, quando na realidade sentes que até é, É, não é? Isto é quando chamamos que transferimos, não é? Abdicamos do nosso ser e da nossa essência e entramos em mecanismos de não ser, não é? De não estamos a viver a nossa natureza. Isto por um lado, algo a observar em nós e também algo a educar-nos. Porquê? Porque é educar-nos, disseste bem. quando reparamos que estamos do outro lado do não ser, é quando percebemos que, ok, isto não sou eu, há um caminho de regresso a mim, há Sim. um regresso a nós mesmos, de podermos respeitar quem nós somos. Vamos explicar com uma metáfora. É como se fosse um balancé. Sim, Quando eu um estou pêndulo. um pêndulo, não é? Ahm, mas eu ia fazer o balancé porque eu já ia pôr outra pessoa sentada do outro lado, que ia dar aqui um exemplo engraçado. Ok, eu estou a fazer peso no meu, eu estou com os pés no chão, eu estou na minha motivação, mas de repente, se me distraio, na verdade, se transfiro o peso para outro lugar, eu fico com os pés Uhum, no ar e realmente já não estou eu. Eu ia dar aqui o exemplo nós demos o nosso exemplo de como é desafiador às vezes uhum, e temos que conversar, ia dar aqui o exemplo comigo e com a Joana. Porque a motivação uhum, da Joana é a inocência, ou seja, o outro lado do balancé. certo. E eu apurei bastante isto de perceber, porque depois há outras questões no mapa, não é? Imaginemos que eu digo assim qualquer coisa, um desejo, não é? E mesmo por estratégia de autoridade, dizer qualquer coisa. A partir do momento em que ela começa a desejar, muitas vezes eu percebo que fazemos o caminho do balancé contrário. Uhum, Porquê? Porque se ela está a desejar e ela é inocência, eu estou a ficar trapped, até porque ela tem o centro do ser definido, trapped no caminho que ela definiu. E realmente, como manifestadora, depois esvaiu-se todo o meu desejo. E eu digo, se calhar não vale a pena, se calhar isto. E já não tenho. Então temos que ir novamente para o equilíbrio. E isto é algo bonito, que o outro permite-nos sempre também sermos melhor e aprendermos. Na nossa mecânica, os dois, eu vou-me uhum. conhecendo também, com ela vou-me conhecendo. E isto também, nas diferenças, nós encontramos-nos. É um, é um trabalho enorme de autoobservação, não é? Sim, sim, De repararmos o efeito que o outro tem em nós. sim, E se há pessoas que têm um menor efeito porque não têm esta dinâmica de opostos, digamos assim, sim. naquelas pessoas que conhecemos que têm a motivação contralateral, eh, o facto de uma ir ao encontro da outra vai colocar ambas em desarmonia, não Sim, é? isso mesmo. E outra coisa engraçada, em termos linguísticos, porque sabes que eu adoro dar atenção a isto, o meu marido dizia-me uma coisa muito engraçada que é, ah, ele tem muitos manifestadores na família e ele às vezes diz-me, calma, não precisa de ser hoje, as coisas acontecem, nós só precisamos de sentir a energia certa e as coisas acontecem. Claro que ele é hope, ele Uhum, tem uma linguagem diferente e é verdade para ele, não é? As coisas, ele não tem que se focar na coisa, a coisa vai acontecer. E estamos a falar de coisas pequeninas às vezes, não é? Mas eu também percebi que quando eu desejo, pá, e está cá dentro e está aquela energia, torna-se autofágico se aquilo não é concretizado. Ainda por cima, não é? Se eu pensar no movimento que o meu corpo precisa, há uma série de coisas interessantes, sim, porque sim, depois sim. nós vamos nos ligando. O meu marido está nos meus nodos, não é? Num centro de pressão. Pá, isto é giro, nós depois percebermos a mecânica. Então já vimos que podemos ter setas para a direita, seta para a esquerda, que nos motivamos de forma diferente, que muitas vezes o outro influencia esta nossa mecânica e não influenciam todos da mesma forma. Não é? Como tu disseste, às Uhum, vezes, se fosse no balancé, o contrapeso tem um peso muito maior. Agora, há mais coisas, Pedro. sim. Ah, Sim, há tanta. há tantas Diz, coisas. diz. Queres falar do quê? Da trajetória agora, de seguida? Sim, podemos abordar. A trajetória é outro mecanismo dentro, e temos que contextualizar, dentro da motivação de Sim, cada ser, não é?
algo que nos mostra, além de nos mostrar, eu sinto que nos alivia, de certa Sim, forma, sim, sim, sim. não Esta é? foi das tais que eu mencionei na semana passada e que eu disse que me trouxe muita paz. Exato. Muita Muita paz e paz. alívio. Porquê? Porque a trajetória é o nosso processo de aprendizagem em cada situação e contexto na vida, ok? E a É. nossa aprendizagem, seja do que for, as nossas vivências, hum, estão, como vimos, associadas à motivação intrínseca de cada um. Quer a pessoa esteja ou não esteja a viver a sua vida de acordo com o Human Design, desde que esteja ou não a seguir a sua estratégia de autoridade, a motivação continua lá. Pode não estar a ser respeitada como ela. Ok? Portanto, não depende desse respeito para que a trajetória aconteça e por isso muitas das situações que as pessoas se sentem constrangidas ou sentem inquietas com a sua forma de sentir e de pensar na vida continuam a existir. Ok? Então, a trajetória é o movimento de aprendizagem, de crescimento em cada situação que a pessoa vive. Isto faz este movimento, como estou a dizer, da esquerda para a direita. Há pouco estávamos a falar das setas. Há as setas para a esquerda com uma triada de características, há as setas para a direita com outras características. E a trajetória que cada pessoa tem é um movimento, digamos, uh, de fora para dentro. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se eu tenho as setas para a direita, é um movimento que começo qualquer coisa na minha vida, eu começo tendo o funcionamento à esquerda, para gradualmente e pouco a pouco vou vivendo a situação, eu vou chegando a casa, vou chegando a mim, Uhum. vai-me trazendo para o meu caminho correto, interno, intrínseco, de funcionamento à direita. E no teu caso, vice-versa, não é? Tudo começas com algo ahm, que seja, começa pela direita e depois caminha-se gradualmente para o que é natural em ti, sendo para a esquerda. Não é? Faz sentido Como é isso? que, como é que isto me deu alívio? Se calhar aqui Uhum, para mostrarmos na prática. Eu adoro estudar e então a vontade de me inscrever sempre numa série de cursos e coisas e aprender, grande. E muito certo. estratégia e autoridade. Mas depois, repare, é por estratégia e autoridade. Mas a meia, às vezes, eu dizia, já não me apetece mais. Isto eu já sei. Ou seja, aquela pessoa até que eu via como um líder e que gostava, e, e às vezes um investimento brutal, a meio Uhum, vi um fade out. Um fade out e eu certo. começava a pensar, eu daria isto de outra forma. Claro, também tem a ver com outras características do mapa. E eu sou uma manifestadora muito de inícios e só tenho 53, não é? Já vou iniciando. A minha 45 também questiona muito o método dos outros, ok? É tudo em contexto. Mas havia um fade out, como eu costumo dizer. E outra coisa muito interessante, já mais em adulta, era eu achava sempre que as pessoas não me viam bem no início. Não me viam Certo. bem, certo? Não me viam bem. Uhum, E ainda hoje acontece. Ainda hoje acontece. E aconteceu recentemente a alguém que me vem explicar coisas, conhece-me, e vem-me explicar coisas da área comportamental, como é que as coisas são. Vem-me dizer, sem me perguntar sequer o que é que eu faço. E hoje é muito engraçado. Então o que é que acontece? Como é que eu sinto isto? Esta trajetória de liderada para líder, para mim é uhum. extraordinária porque me permite aprender sempre na vida. Sim, o contexto dessa tua trajetória é mesmo esta aprendizagem, este contacto com a realidade que, no início, eh, é como se te sujeitasses à realidade que lá está Isso? e, com isso, abrisses para aprender, para absorver, para o tal aspecto da direita, para imergir no que lá estiver. E gradualmente vais encontrando o teu caminho e vais traçando no teu percurso, e um percurso que se torna inspirador
e até de liderança para os outros. Este papel de líder não é o líder que manda, mas é o líder que traça o seu caminho e vai inspirar os outros a segui-lo, não é? Sim. É como tem um aspecto de contacto com a realidade, por aquilo que a realidade é, é quem estará mais apto a poder guiar os outros na realidade que conhece. Isto só para mostrar como uma informação nos pode trazer paz. Porque senão, o que é que acontecia? Eu percebia que durante o processo algo mudava. E Uhum. se durante o processo algo muda, a primeira coisa que nós fazemos é o que é que eu fiz? O que é que aconteceu? Porque é que é sempre igual? Serei eu? Há algo que seja para melhorar? E a dada altura é aceitar, aceitar com graça as entradas, Sim, ah, sim, sim. e aceitar com paz as saídas. Porque, obviamente, que na trajetória, e nós percebendo a mecânica, há sempre mudança, há sempre mutação, não uns perfis mais do que outros, ainda por cima aqui estamos a falar Uhum. de três, não é? É óbvio que há uma necessidade de adaptabilidade, há qualquer coisa que vai acontecer. E isto trouxe-me muita paz, mesmo. E é bonito percebermos como o Human Design, numa informação mais profunda, ainda consegue aportar, eu digo bem-estar à vida, à nossa E vida. surpresa, não é? E Sim, até surpresa. a surpresa também é interessante. Ó Hum, Pedro, e agora, para não tornar se calhar isto ainda muito longo, podemos falamos da parte de sermos focada, não é? Já falamos do uhum, foco, quando falamos das uhum, setas, sim, a seta de baixo, ah, preta, mas estamos a falar de uma questão que é externa. Eu gostava de falar agora de não estamos todos cá para ver o mesmo. Ou seja, já falamos disto tudo, das nossas diferenças todas, por exemplo, das uhum, nós dois, que um gerador, uma manifestador, um 4-6, não sei, temos aqui tanta coisa. E já fomos às variáveis e ver que nós temos personalidades diferentes, mas agora também dizer que vemos o mundo de forma diferente e às vezes podemos sim, distrair-nos um ao outro. claro. Vamos lá falar sobre isso. Este Sobre a vista. é sobre a vista, a visão, a perspectiva. Não é? Todos nós temos uma forma de ver o mundo e está codificada no nosso gráfico, mais uma vez, uma forma de ver o mundo muito específica. Nós podemos estar várias pessoas a assistir o mesmo acontecimento e nós vamos ver esse mesmo acontecimento de formas muito diferentes. Vamos ver o mesmo acontecimento, como é óbvio, mas o que captamos em termos de informação, o que retiramos ali, ou por outras palavras, aquilo que o nosso ser, a nossa mente vai atrair-se, não é? Vai sintonizar-se com, é diferente para cada um. O que vai realçar e o que vai reparar naquele acontecimento é diferente para cada um. E é isso que nos torna únicos, porque o que é que vamos retirar e vamos guardar da informação que captamos, não é? É o nosso único, Sim, é diferente de todos, não é? E é aquilo que cada um capta vai transformar isso na sua própria natureza, no seu estímulo, no contexto de vida. Nós estávamos a falar há pouco do que é que tu desejas, mas o teu desejo não vem, digamos, desconectado da realidade em que vives. O teu desejo é um produto ou uma reação, não é? De tudo o que estás a assistir e viver ao longo do teu dia, da tua vida, e que surge ali algo que te desperta esse desejo, não é? E então, o que é que estás a captar em cada momento, possa ou não despertar um desejo, é que vai conduzir a esse desejo. Porque se estiveres noutro local ou a captar outras coisas, os sem desejos também serão dúvida. diferentes, Sim, sim. não é? Isto é interessante, porque tu uma vez estávamos a conversar e já não sei sobre o que tu disseste, na melhor das hipóteses, nós vemos um quinto da realidade. Sim, E mesmo assim, o que estás a dizer agora é que desse quinto da realidade que vemos,
o que nos motiva a ver, portanto, há toda uma série de circunstâncias a priorísticas Uhum. que nos fazem ainda ver diferente. Então, isto o giro é percebermos como a mecânica humana, é um desafio para as relações, porque Sim. se eu estou cá para ver poder, quando me distraio, eu pessoalizo. Uhum. Não é? E no meu caso, eu percebo muito bem que eu vejo sistemas. Eu vejo as coisas a Uhum. acontecer, eu vejo Estruturas, organizações, estrutura, hierarquias. quem pode, ou quem tem poder, não é? Quem pode no mundo de hoje, quem não pode, eh, quem é que Quem tem tem mais. capacidade, É quem não tem isto, é isto. capacidade. Aquela pessoa vai conseguir, aquela não vai conseguir, e muito isto. Ahm, e cada vez que algo acontece, e isto foi muito importante, porque eu já tinha percebido alguma dissociação, às vezes que parece emocional. Olha, aquela pessoa fez-me isto, que interessante. E o giro, que é a minha forma mesmo de ver, é que relação é que ela teria com o pai? Que relação é que ela teria com a mãe? O que se passará dentro dela? Ou seja, aquilo que ela me disse, o que ela me fez, muitas vezes já nem me toca. Eu fico fascinada a perceber o sistema dela. Uhum. Sim. E cada vez que eu pessoalizo, eu percebo que estou distraída. Quando eu sinto cá dentro, não é? Quando eu sinto cá dentro, Quando fez-me levas a aquilo. peito, não é? Quando leva peito, não é? Quando Quando, sinto cá dentro. quando Eu tu deixas que te afete, já não vês o pessoalismo. sistema, vês o que é que te provocou, o que é que causou em ti, Sim, como é que sim, está a tua sim. reação em relação a isso, ou seja, Sim, sim. tornas a coisa pessoal Pessoal. em vez de simplesmente observar o sistema que aconteceu, que acabou de Sim. acontecer, não é? Então, se nós virmos que a minha vista é poder e eu, quando me distraio, vejo de forma muito pessoal, a tua é pessoal e quando te distrais é poder. E é muito Exatamente. engraçado, porque tu uma vez disseste-me uma coisa muito bonita, que eu estava a dizer qualquer coisa relativamente ao teu sistema. Ou Uhum. foi durante as nossas sessões, não é? Qualquer coisa eu disse, falei do sistema, e tu disseste-me uma coisa muito bonita que eu disse. Ahm, da, da forma como eu vejo as coisas, Ana Raquel, eu tenho que gostar muito, tipo, a eu não sentir o que tu me estás a dizer, não é como uma. Não sentires como uma dor ou qualquer coisa, porque Não, para não mim era personalizar. contribuição para o sistema, para melhorar, Claro, para qualquer coisa. Mas realmente, às vezes, pode haver quase uma dissociação emocional da coisa, do sim, meu lado, sim. não é? E isto, a dinâmica entre nós é semelhante ao que estavas a falar do balancete há pouco, da motivação, mas Sim, agora entre nós funciona a perspectiva, a visão das coisas, como é que nos posicionamos e observamos o mundo à nossa volta. Se eu vejo de uma forma muito pessoal tudo o que é captado na minha mente, explica como é tem ver uma isso. interação comigo. Uhum. Tem uma, é uma interação comigo, não é? Passou um carro há pouco aqui na minha rua. Pronto. O carro passou, está a afetar essa dinâmica daqui, porque me vou distrair, não sei o quê. Isto é de uma forma muito simplista, mas é visto como a interação do exterior comigo. Portanto, tudo o exterior acontece-me e eu relaciono-me com o que está a acontecer. Portanto, é uma dinâmica interativa, de personalizo, encaixo em mim tudo o que possa estar a acontecer à minha volta. O que me Uhum. dizes, o que fazemos, o que vou lidar a logo, tudo, não é? Enquanto que, se eu quiser interferir no que eu estou a ver, se eu quiser julgar ou devolver ao ambiente ou manipular algo para que não me aconteça ou que me aconteça, já estou na distração para o poder. Como é que eu me coloco? Uma coisa é estar imerso no ambiente e sentir a interação, outra coisa é eu procurar colocar-me nesse ambiente de uma determinada maneira, eu interagir com o ambiente e já ser de mim para o ambiente e não da receptividade do ambiente para mim. E esta distração para o poder começa a ver que poder é que eu tenho, que capacidades é que eu tenho, que que é que os outros têm ou não têm, como é que eu me comparo com os outros, o que é que eu faço para ir para um local.
que me sinta melhor, ou o que for, ou seja, eu começo a interagir com o ambiente, começo a julgar com estas hierarquias de poder e de capacidades, etc., eu passo a ver coisas que não estou minimamente preparado ou para ver. desenhado para ver. E o que é que acontece? Se eu dou foco, se eu dou atenção àquilo que eu não tenho mecanicamente a capacidade para lidar, eu vou me distrair, eu vou desperdiçar a minha energia, eu vou me perder da minha essência. Ok? Sim, Isto interagindo contigo, que é sim. exatamente a natureza oposta, não é? Ou seja, aquilo que tu estás desenhado, como bem disseste, para captar os sistemas, para perceber, para observar, e repara que é uma observação do exterior, consegues perfeitamente fazer isso sem te deixar nem sentir afetada por esse exterior, porque estás a observar, não te colocas como peça na hierarquia, nesse movimento, a partir do momento que te colocas como peça, não é? O que é que te deixas afetar? O que é que isto me faz? O que é que isto me diz sobre mim? O que é que aquela frase ou aquele acontecimento me fez mudar alguma coisa cá dentro? Aí é o tal escorrega, não é? A gente distrai-se com aquelas coisas, A casca de banana. começa a sentir todo o peso e o efeito dos sistemas que estavas a observar e começas-te a perder de que afinal o sistema afeta-te, mexe contigo, muda-te, desequilibra-te, e agora o que é que fazes? Não sei o quê. Imagina como isto pode depois afetar a tua motivação correta. Sim, Que sim, sem desejo é que dúvida. tens, que desejo é que possas ter, se estiveres a dar o ênfase à interação do exterior contigo própria, a personalizar as coisas, o que é que vais ter desejo de fazer ou não? E vai Mas ser desarmonioso, diz, não é? só para fazermos aqui uma salvaguarda, e eu vou já dar um exemplo concreto, nós não vamos conseguir estar sempre, vou dizer, corretos, ou seja, isto acontece precisamente para nós andarmos no nosso caminho e de vez em quando olhamos para o lado, distraímos-nos e cada vez que nos distraímos, esta tem sido a minha experiência, é uma aprendizagem para quase como se fôssemos fazer um alinhamento de direção. Uau, Uhum. agora é mais fácil fazer o alinhamento de direção. Mas eu também devo dizer que eu acho que quase toda a minha carreira foi alicerçada ou foi alicerçada em momentos de distração. Isto eu digo alicerçada porque todas as dores que eu senti, vamos começar desde a infância, quando eu queria perceber o sistema, eu queria perceber porquê. Era minha, eu sentia-me, pessoalizava, claro, e depois era fácil dissociar e tentar perceber qual é o sistema. Por isso é que eu gosto de estudar os sistemas familiares, eu gosto de estudar o nosso sistema, eu gosto de estudar a relação, por tudo aquilo que eu fui vendo pessoalizando, não é? Mas depois Uhum. salto para o outro lado. Como nós Sim, falamos, não é? É suposto nós distrairmos-nos de vez em quando para. claro. Não, como tal como descrevi para a motivação, a distração também é natural, é um fenómeno de Sim, aprendizagem. sim, Não tem, não tem especialmente o mesmo contexto de trajetória, como tem na sim. motivação, mas a distração é essencial. É como nós vemos a outra realidade para localizarmos e conhecermos a nossa. Eh, eu dou às vezes este exemplo que vamos ao cinema, vamos ver um filme, vamos ver coisas diferentes, seja uma comédia, seja de ação, seja de efeitos especiais, o que for. Vamos ver um filme, vamos nos distrair, vamos deixar imaginar como é que seria ser aquela personagem, como é que seria viver naquela realidade, naquele mundo, passar por aqueles momentos. E vivemos, isso mexe connosco, traz-nos as emoções, e quem gosta de ir ao cinema vive-o, não é? Mas, passado 2 ou 3 horas, o pano cai Voltamos. e voltamos à realidade. Ou seja, é Sem preciso dúvida. reconhecer que estamos no cinema. Porque Isso depois mesmo. sabemos que, saindo do cinema, há um regresso a nós, à nossa realidade, seja ela qual for. Portanto, e a distração permite-nos isso, permite-nos distrair, sair da nossa realidade, encontrarmos outras maneiras de ver o mundo, não é? Mas lembrando que essas outras maneiras não são as nossas e precisamos de voltar à realidade. E é porque é nessa realidade que temos todas as ferramentas para vermos a vida como ela é e alinharmos o nosso ser com a nossa
natureza, com a nossa unicidade, na vida que está a circular sempre a acontecer à nossa volta. Sem dúvida. E conhecendo essa distração, é tão mais fácil depois conhecermos-nos e perceber qual é essa forma correta, não é? A distração vai nos levar sempre ao mesmo filme, Sem não é? Vamos dúvida. ao cinema sempre ao mesmo filme. Olha, estou outra vez a ver este filme, outra vez. Porquê que é Então, isto sempre, não é? É que é porque é por sempre ali este que a filme? gente se distrai. É por ali. Na verdade, nós Exatamente. gostamos de distrair todo. Cada um tem uma forma privilegiada para se Claro. distrair, não é? Não é? Para se distrair. Oh Pedro, sabes que eu acho este tema fascinante. Com a minha Uhum. paixão por famílias, por casais, eu acho isto uma informação riquíssima que aplico na prática. O meu marido diz-me sempre, já sabes que eu sou periférico, eu não me foco nos detalhes. E estamos a falar na questão da cozinha quando é para arrumar. Claro que Uhum. falha sempre qualquer coisa. Mas depois também eu já partilhei isto, já me disse coisas como um dia eu focadíssima em algo, pá, e não era, e estava eu talvez a pessoarizar. E eu perguntei-lhe, pá, mas como é que tu maturas? Porque eu até me ria da minha. ah, bom, aquilo já é. Eu estava focada com qualquer coisa. E ele disse-me uma coisa muito gira. E ele percebe de human design muito QB. É que ele dizia, com a minha perspectiva periférica, eu vejo tudo em ti, eu não me foco só nisso. E eu achei uma declaração de amor, Pedro, assim mesmo, ele vê o todo, não é? Eu às vezes só vejo Claro. aquela niquice. E depois há outras coisas também interessantes, que é a aplicação disto, que é outra das minhas paixões, à parte da carreira. Porque depois não Uhum. estamos cá para trabalhar para toda a gente, não estamos cá para falar todos da mesma forma. E eu às vezes vejo uma homogeneização tão grande, porque fruto deste mundo de esquerda, quando digo de esquerda, não é nada de político. Estamos a falar da orientação das setas só. Ah, temos de ser todos muito focados, temos de ser muito estrategas. Na verdade, temos todos que desejar, temos que ver é um mundo tão estereotipado que muitas vezes os dons de cada um têm dificuldade em manifestar-se porque não conhecem a sua própria Exato. essência, não é? Sim, e não conhecendo, não a utilizam, não reconhecem quando está lá e, hum, e vão acabar por dar valorização ou dar peso a outras áreas. Faz-me lembrar aquilo que o Rafa falava, que no mundo, estando no contexto global, as pessoas não vivendo a sua essência estão sempre incorretamente motivadas. Estão motivadas por qualquer coisa que não é a sua verdadeira essência. Sim, sim, Isto, ele brincava até no seu humor característico de as pessoas não são preguiçosas, ou não são irresponsáveis, ou não são isto ou aquilo. As pessoas simplesmente não estão motivadas corretamente, porque se ouvissem a sua motivação, o mundo seria melhor, seria um sítio muito sem melhor, dúvida. porque permitia que fizessem algo correto na sua essência, na sua natureza, para aquilo que estão cá para fazer. Não seguindo isso, não se ouvindo a si mesmas, vão ser motivadas pelos desejos errados, pelas necessidades erradas, pelas Pelos seguranças medos erradas, errados. pelos medos todos, que uma pessoa, imagina uma pessoa que não está cá para sentir medo, como Sim, a minha motivação de necessidade transfere para medo, e portanto, sempre que eu estou a sentir receio de alguma coisa ou medo que algo vai acontecer, eu tenho que reparar que estou em transferência. Mas se eu não valorizar que é algo que não é meu, eu vou acreditar que é meu, vou identificar-me com isto e vou desencadear uma série de decisões desalinhadas para tentar colmatar um medo que não é colmatável. Simplesmente não isso. é. E a extrapolação que isso possa ter no mundo real lá fora, de como perdemos oportunidades De sermos de nós e de vivermos a sermos nossa nós vida. mesmos. Exatamente. Pedro, eu acho que acabaste em grande. Olha, Não, não foi sempre muito planeado, eu sei que obrigado. não, que a tua mente não planeia isso, mas acho que vamos ficar por aqui, porque é mesmo essa a mensagem final. Está bem? Muito obrigado. Ok, Obrigado por então me convidares e por me teres aqui. adorei, como sempre, as nossas conversas e despedimos-nos por aqui.
e nós marcamos encontro para a próxima semana e com outro convidado no primeiro ou no primeiro, na primeira sexta-feira do próximo mês. Portanto, fiquem bem, um abraço e até breve. Fica bem, Pedro. Muito obrigado.